Olá, esse vídeo tem como objetivo ensinar o aluno a aplicar alguns mates elementares, com pouquíssimas peças no tabuleiro, sendo que um dos jogadores vai estar somente com seu rei, e o outro jogador ele vai ter, nesse caso, duas torres. Depois veremos mais exemplos quando o jogador tem o rei e uma torre ou o rei e uma dama. Esse tipo de situação é muito frequente em torneios infantis e nós, os professores, às vezes ficamos muito tristes quando vemos um aluno nosso com uma vantagem dessa, de duas torres, e sem poder ganhar a partida. Ele começa a dar uma série de cheques no rei adversário e é muito comum ele perder inclusive as duas torres e o resultado é um empate, quando na verdade ele tinha a partida ganha. Antes de eu explicar a técnica para vocês darem esse mate, eu queria explicar para os alunos o motivo pelo qual o mate ele se dá sempre numa das bordas do tabuleiro. Bem, o motivo é muito simples. Se vocês colocarem o rei no meio do tabuleiro, vocês vão perceber que o rei ele tem 8 casas para fugir do cheque. Então, mesmo se você tiver o teu rei e tua dama, você jamais conseguirá dar checkmate com o rei estando no meio do tabuleiro. Quando o rei está numa das bordas do tabuleiro, ele passa a ter menos casas. Por exemplo, na casa D8, ele teria 5 casas de fuga, e na casa H8, no cantinho do tabuleiro, ele teria somente 3 casas de fuga. Portanto, o aluno ele precisa ter clareza disso e saber que o mate ele vai se dar somente numa das bordas do tabuleiro. E o objetivo é como levar o rei numa das bordas do tabuleiro. Bem, agora eu tenho a posição com as duas torres e o rei. Na verdade, assim, a questão é como levar o rei para uma das bordas do tabuleiro. Então, se eu tenho duas torres de vantagens contra um rei solitário, é bem simples. Uma das torres, por exemplo, essa torre que está em G2, impede que o rei vá para a segunda fila. E eu escolho levar o rei para a última fila, para a oitava fila. Então, eu vou jogar com as duas torres, uma por vez, e sempre escolher a torre que está mais atrás. A de H1, ela sobe 2 casas, é como se fosse um pezinho andando para frente, dando cheque, e o rei ele é obrigado a subir. Eu vou repetir esse processo até que o rei chegue na última fila e adivinhem o que vai acontecer quando o rei estiver na última fila. Acabou o tabuleiro, o rei não consegue pular fora do tabuleiro e é checkmate. Tá? Eu vou reproduzir para trás e para frente para vocês perceberem, né, as jogadas para trás e para frente, para vocês perceberem como as torres elas parecem dois pezinhos caminhando, subindo uma escada ou descendo uma escada. Ó. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual esse mate é conhecido como mate da escadinha. Tem uma situação importante que é muito comum acontecer nos campeonatos. Então, imagina que eu vou dar o cheque aqui com o rei, e agora o rei, em vez de fugir para a casa D4, ele tenta se aproximar das torres. Bem, nesse momento, você precisa ter muito cuidado. O rei está atacando a torre, e se você continua dando aquele cheque, vai ter a primeira surpresa desagradável. O rei captura uma das tuas torres, ainda você pode ganhar o jogo, porém, se perder a segunda torre, o resultado de rei contra rei é empate. O que fazer então? Se você lembrar que o objetivo desta torre é impedir com que o rei volte para a quarta fila, então eu tenho que movimentar a torre nesta quarta fila. Para qual casa? Existem 7 casas possíveis. O ideal é você jogar a torre o mais longe possível do rei preto, né? De maneira que essa torre não seja atacada, ela esteja segura. E a casa mais longe do rei preto é a casa A4.
o rei preto pode jogar agora para G5 e, novamente, eu preciso ter cuidado para não dar um cheque aqui em H5, porque o rei captura a torre. O que fazer com a outra torre? A mesma ideia. Eu preciso agora formar uma nova escada do lado esquerdo do tabuleiro. Então eu vou levar a torre para a casa B3. É importante vocês notarem que as torres elas ficam em diagonal uma da outra. Se eu tivesse colocado ela na casa A3, o rei move, e aí eu não consigo dar o cheque. Uma torre não consegue pular uma em cima da outra. Tá? E não adianta nada você dar um cheque aqui, porque o rei ele vai voltar para o meio do tabuleiro, que é o que a gente não quer. Então, eu também não gostaria de colocar a torre aqui, porque simplesmente o rei ele vai se aproximar da torre e novamente eu não vou poder dar o cheque. Então, o ideal é você ficar próximo à outra torre, o mais longe possível desse rei. Quando o rei joga, repetimos todo o processo. A torre que está mais atrás avança 2 casas. O rei ele pode até tentar se aproximar das torres. E quando isso acontecer, por exemplo agora, se você quiser pausar o vídeo e pensar qual é a melhor casa para a torre branca fugir. Se você escolheu a casa H7, você acertou. A torre continua impedindo a fuga do rei e ela se coloca o mais longe possível desse rei. O rei joga aqui e agora eu gostaria de dar o checkmate, mas eu não posso, porque o rei captura a torre. Pause o vídeo novamente e pense qual é a próxima jogada das brancas. Se você escolheu a casa G6, então você entendeu a técnica para dar o checkmate. A torre se coloca em diagonal à sua companheira e ela está pronta para a jogada final, que é o checkmate na casa G8. Treine um pouquinho, eu tenho certeza que logo logo você virá expert.